Impressionante. O senso de humor de Deus. Só para completar essa passagem de Moisés, quando você fez Deus falando com Moisés, Deus também deu uma gaguejada. Ah, e riu. Deus vive rindo. A Bíblia diz isso. Vou para outra passagem. Por exemplo, destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma foi destruído segundo a Bíblia? Sodomia. Sodomia. Sexo errado. Muito bem. Deus salvou Lote. Lote e as suas duas filhas. E eles foram para a montanha. E a mulher também, né? A mulher olhou para trás. Olhou para trás. Deu uma de besta, morreu. Por isso que não deve olhar para trás. Aí quando chegou lá, como a mulher virou sal, o Lote se uniu às suas duas filhas. Ué, quer sodomia maior? Não é? É um absurdo. Acabou ali na cidade. Quer dizer, então ele tinha uma certa implicância com aquela cidade, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, veja, Deus gosta de brincar. Jesus, por exemplo, ele se manteve muito fiel ao Pai, no senso de humor. Por exemplo? Por exemplo, as perguntas tolerância zero de Jesus. Para mim são perguntas excepcionais. Porque você imagina, Jesus está atravessando Jericó. Um cego berrando lá, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. O povo manda ele calar a boca e ele não cala. Aí Jesus fala, traz o cego. Aí traz o cego, a hora que o cego chega na frente dele, Jesus vira e fala, que queres? Senhor, eu queria um labrador para puxar eu. Uma bengala. Queria que o senhor me arrumasse uma aula para estudar braille. Ora, não parece óbvio? O paralítico... Que queres? Que queres? 38 anos o sujeito lá na beira da piscina. Aí Jesus chega lá, começa a conversar. Que desejas? O paralítico. Senhor, eu queria uma cama com um colchão d'água. Uma cadeira de roda com... Ora, não é? Parece óbvio. Por exemplo, quando Lázaro morre, diz que Jesus não foi. Levou 4 dias para chegar lá. Aí quando chegou lá, chorou, etc. Jesus vira e fala para Marta, onde o pusestes? Nós vamos pôr o morto, senhor, com 4 dias. Está sentado no sofá lá esperando o senhor chegar. Não sai de lá. Puseram numa geladeira. Não é? Mas tem uma fantástica ainda. Quando vão prender Jesus no Getsemane. Essa é espetacular. Mel Gibson retratou um pedaço. Só que ele não fez... Mel Gibson é muito sério, então ele não colocou esse outro lado. Foi uma pena. Perdeu, o filme ficou muito triste. Foi uma pena. Porque você veja bem, a paixão de Cristo demorou 18 horas no máximo. A ressurreição de Jesus já tem 2000 anos. E nós vamos ficar presos só nas 18 horas? Isso aí é uma indelicadeza com o Evangelho. Concordo. O Evangelho é muito mais humor e alegria. Quando vieram prender Jesus e o Judas e aquele exército todo e com aquelas tochas, quando eles chegam, Jesus olha para eles e fala, a quem procurais? Posso ser útil? Posso ajudar alguma coisa? Não é? Assim, estava lá por causa dele. Ou, por exemplo, quando a grande multidão, Lucas 8, a grande multidão que acotovelava e pichotava em Jesus, de repente uma mulher tocou em Jesus. Ele vira e fala, quem foi que me tocou? O Pedro, inclusive, perdeu esse estribeiro com ele. Falou, senhor, por favor. A multidão te comprime, te aperta de tudo quanto é lado. E o senhor perguntar, quem foi que me tocou? Você está pensando na artista da Globo? Aí que Jesus... Não estou perguntando quem deu um esbarrão em mim, Pedro. Estou perguntando quem foi que me tocou. Então, esse senso de humor, essa capacidade de ir por um caminho e fazer uma conclusão final diferente. Porque o grande segredo do humor, a meu ver, é isso. E o humor é muito importante porque só quem é sério tem bom senso de humor. Só quem leva a vida a sério. E só leva a vida a sério quem tem um bom senso de humor. Porque faz você não se sentir tão importante. Faz você enxergar por um outro ângulo. O grande segredo do humor é o final. Você vai por um caminho, conduz as pessoas naquele caminho, todo mundo entra naquele caminho, e chega lá, você faz um desfecho inesperado. Né? Porque por que se brinca tanto com português? Eu, por exemplo, quando estou em Portugal, eu nunca falo de português. Eu falo dos húngaros,
dos búlgaros. Coincidentemente eles chamam Joaquim, Manuel, etc. E o pessoal lá gosta muito disso também, dessa brincadeira, né? Então, o final é interessante. É evidente, o desfecho. O desfecho. Mas, por exemplo, a passagem do olhar, antes do olhar os lírios do campo, aquilo é provocado porque some uma túnica de Pedro, alguma coisa, como é que é isso? Uma queixa qualquer Não, em relação a Jesus? Como é? Não há fato, não. Aquilo está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Que começa... Não é provocado por nenhum fato? Não. Então, porque na verdade aquilo foi o Sermão da Montanha, não quer dizer que Jesus sentou lá ou trepou lá naquela montanha e falou aquilo tudo. Mas o negócio do... Olha, eles não têm isso, não têm aquilo, mas nem Salomão em toda a sua riqueza. Tem a analogia que ele fez. É. Por quê? Porque Jesus foi um grande criador de link do céu. Por onde ele passou, ele criou o link do céu. E o que é espetacular em Jesus é que ele fala a partir de coisas muito simples. Por isso também eles gravaram a maior parte das coisas que ele falou. Porque eles passavam por ali sempre. O que Jesus estava ensinando é a pessoa entrar nessa sintonia consigo mesmo, com Deus, com a natureza, com as pessoas. Com a comida, né? Com a comida. Era sempre em banquete, sim. sempre... A mesa aparece em mais de 200 passagens na Bíblia. A mesa como lugar teológico. Aliás, isso, você tem... Claro, você é cristão e conhece bem a pedagogia de Jesus. Mas isso que você faz aqui, por exemplo, é profundamente teológico. A sua mesa, a caneca do seu convidado igual à sua, essa proximidade. Por exemplo, você de vez em quando se aproxima da pessoa e toca na pessoa. Alex, traz a minha túnica vermelha, por favor. Esse é um dado de Jesus. Jesus não tinha medo. Numa época em que o pregador tinha que ficar longe. Não havia coisa tátil, né? O toque. E Jesus tocava e deixava tocar. Tocava em... Por quê? Dizia o seguinte, se tocasse no impuro, ficava impuro. Jesus fez uma lógica contrária. Não, vamos ser puro. E o puro tocando no impuro, vai ficar puro ou impuro. Reverter essa situação, essa proximidade, por exemplo, isso é muito importante. Você não acha, Padre Léo, que às vezes, voltando à rubrica, né, do Novo Testamento, que às vezes as encenações que são feitas são totalmente o oposto do que está indicado? Falando do Sermão da Montanha, me parece que é uma coisa que foi dita assim num papo, Exatamente. Né? No entanto, cada vez que a gente vê montado é sempre uma coisa bem aventurada, uma verdade. Coisa grandiloquente. O tom de voz. E está escrito, ele falava não como os escribas, exatamente, mas como alguém que tem autoridade. Então, mas essa autoridade não grita, né? Exatamente. Aliás, você só grita quando você está longe. Fisicamente longe. Ô, fulano, pega lá. Daí você tem que gritar. Ou quando o coração está longe. Por exemplo, nós dois começássemos a brigar, vamos elevar a voz. Por quê? Porque o nosso coração vai ficando longe. E também tem outra coisa que eu acho sensacional nisso, é o negócio do atira a primeira pedra. Aquilo é espetacular. Ele está quase agachado ali, mexendo. Não está agachado. Para ficar entre. Eu não estou discutindo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quase que a mãe dele sapeca uma pedrada na moça. E ela fala, só não vale, só não vale. Outras passagens que tem muitas passagens assim, em que você vê que as pessoas se recusam a isso que você está falando e isso que você está fazendo. Há uma proximidade com Jesus, né? E fica uma coisa é o segredo tão de Jesus. hierática, né? Fica uma coisa... Na própria igreja, né? Tem muitos padres que você falar o que você fala, ficam chocados, né? Porque reveste-se o sagrado de uma sacralidade que o sagrado em Jesus não tem. Ora, o cristianismo é a religião... Veja, as demais religiões ensinam como o ser humano faz, o que fazer, que degrau subir para chegar no céu. Todas as outras religiões, eu lecionei cultura religiosa. O cristianismo é o contrário. É o céu que chegou aqui. O verbo de Deus se fez carne. Jesus se fez gente, com carne, com osso, chorou, sorriu, comeu, assim, teve fome, dormiu, né? Então é o contrário. É a humanização de Deus. E eu não entendo, porque a igreja acredita nisso. Quando o padre bota um pouquinho de água no vinho, em todas as missas, portanto,